Olá pessoal, resolvi gravar esse vídeo porque nas redes sociais tenho visto muitos comentários sobre as pessoas revoltadas, sobre o preço do combustível, sobre as pessoas nas filas dos postos, e quase sempre as pessoas estão pedindo pela solução errada, pedindo para que o governo baixe o preço do combustível, para que o governo baixe o preço da gasolina, do diesel, que o governo intervenha. Isso não é o caminho. Tem três princípios básicos que eu acredito que todos deveriam conhecer pelo menos um pouco, que são: pessoas reagem a incentivos. Um pouco sobre elasticidade da curva de demanda e oferta e limitação orçamentária. Todo mundo tem limite orçamentário, inclusive o governo. Com isso, a gente pode pensar em como deveria agir um bom economista. O Hazlitt, ele tem uma frase que sintetiza isso, eu vou ler para vocês. A arte da economia está em considerar não só os efeitos imediatos de qualquer ato ou política, mas também os mais remotos. Está em descobrir as consequências dessa política, não somente para um único grupo, mas para todos eles. Com isso em mente, eu posso falar um pouco sobre essa crise, que é fruto direto de intervencionismo. Intervencionismo do governo na economia. Bem, lá nos anos de 2008 até 2010, com aquela crise financeira que tivemos, um dos setores mais afetados no mundo foi o setor automobilístico, e quase todos os países tiveram incentivos a esse setor. Até aí, a gente vê uma coisa mundial acontecendo. No Brasil, nós tivemos isso também, redução do IPI, e incentivo às montadoras e tudo mais. Só que não é difícil de imaginar o que estava na cabeça das pessoas que estavam no governo naquele momento. Ora, nós temos um problema de logística no país. Nossa frota de caminhões ela é muito ruim, antiga, velha. Nossos caminhoneiros estão aí nas estradas com caminhões ruins e isso gera insegurança. Vamos incentivar esse setor. E foi feito incentivo. O BNDES teve incentivo a isso e o Banco do Brasil também. Incentivo financeiro. Para vocês terem uma ideia, a carteira de crédito do BNDES de dezembro de 2007 a dezembro de 2015 cresceu 521%. É muito dinheiro. No Banco do Brasil, o crescimento foi um pouco menor. Foi de 445% no mesmo período. Boa parte desse dinheiro foi para o setor automobilístico. Tudo bem que eu estou falando de carteira total, mas parte desse setor foi direcionado ao setor automobilístico. E precisamos ajudar esse setor porque a gente precisa escoar a nossa produção e esse é um problema do Brasil. Ajudar a economia crescente precisa melhorar o escoamento da produção. Outro ponto positivo da política: nossos caminhoneiros vão ter caminhões muito mais novos, caminhões modernos, vão poder transitar com mais segurança pelas nossas rodovias. Muito bem. Com isso a gente vai fazer o que também? Vamos aumentar a frota de caminhões no nosso país. Aumentando a frota de caminhões no nosso país, a gente vai ajudar também a escoar essa economia. Bem, já passamos por duas coisas. Pessoas reagem a incentivos. Com financiamentos mais baratos, de longo prazo e com financiamentos abaixo até mesmo da inflação, as pessoas se viram incentivadas a comprar caminhões. Compraram caminhões, aumentou-se a frota. As pessoas foram incentivadas. Mais um princípio: como aumentou a frota, houve mais oferta de frete. Com mais oferta de frete, a gente tem redução do preço do frete. Só que a gente teve uma nova crise. Por quê? Porque o orçamento do governo ficou apertado. Tivemos uma crise financeira ali em 2014, 2015, no governo Dilma. E aí, quando você tem que cortar, você corta naquilo que você pode cortar mais fácil. E um desses cortes foi a diminuição do despejo de crédito na economia. De imediato, a gente tem o início dessa crise de hoje, 2018, lá em 2015, 2014, 15, no governo Dilma. Quando começou a se cortar o dinheiro,
quando começou a diminuir essa intervenção de crédito na economia, a gente teve o primeiro reflexo da crise, que foi problemas nas indústrias automobilísticas. Aqui embaixo eu vou colocar alguns links de algumas reportagens sobre demissões, sobre férias coletivas, porque a indústria não tinha mais como sustentar essas pessoas. Estava em crise, então a gente teve problema lá em 2014 e 2015 no setor automobilístico. Essa crise começou ali, com o esgotamento do crédito. Para piorar a situação, o barril do petróleo começou a subir o preço do ano passado para cá, e com esse aumento do preço do barril do petróleo, aumenta-se o preço do combustível. É uma relação óbvia. Aumentando o preço do combustível, com diminuição do preço do frete, esse tanto de caminhoneiro, esse tanto de gente para poder fazer frete, você tem uma redução de lucratividade desses caminhoneiros. Eles começam a verificar que não vale a pena mais estar trabalhando. E aí eles param. O incentivo, mais uma vez, a gente pode ter incentivo positivo e incentivo negativo. A gente teve um incentivo positivo lá no início para eles comprarem os caminhões, e agora a gente tem um incentivo negativo, que é o preço do combustível não ajuda. Bem, a gente vê o que então? Nós vemos que toda essa crise é fruto da intervenção lá no início, que de imediato teve um efeito positivo, que parece que foi muito bom para a economia, parece que foi bom para todo mundo, só que não se via os efeitos mais remotos dessa política. E a gente está sentindo ela agora. Essa crise perdura e a solução não é a intervenção do governo. Essa solução vai gerar mais problemas que a gente não vai sentir agora, vai sentir mais para frente. Então você vai só prolongar essa crise, e a solução está em abrir esse mercado, poder comprar combustível e externo. A gente não pode, a gente compra só da Petrobras aqui. Então a gente tem um monopólio virtual. A solução é isso, é privatizar esse setor. Esse setor ele precisa trabalhar de acordo com o mundo, não de acordo com o desejo político de pessoas que estão no poder. Nós não podemos ser reféns do governo. Então, a solução, de fato, para o problema nesse setor é a abertura do mercado. Não a intervenção do governo. A intervenção só vai gerar mais problemas. Um grande abraço a todo mundo.